Olá, boa tarde, queridos. Aqui é a professora Ismênia, professora de matemática, passando para explicar o nosso conteúdo que nós vamos estar estudando no nosso segundo caderno, tá bom? Dessa segunda quinzena. Uma coisa que eu gostaria que vocês estivessem colocando, não esquecer de colocar, é aqui onde tem sétimo ano. Qual é o sétimo ano? A, B ou C? Qual sétimo você estuda? Porque na hora que seus pais ou você forem entregar, fica mais fácil para a gente receber, tá bom? Então, o nosso assunto dessa semana nós vamos estar revisando frações, tá bom? Então, fração nós escrevemos dessa forma, tá? Então, nós escrevemos na forma, vou mostrar aqui, ó, tá bom? De uma divisão, certo? Então, nós vimos aqui, ó, que esse primeiro valor que vem aqui na fração é o numerador, tá? Se chama numerador. E esse segundo, que está logo abaixo, se chama denominador, tá bom? Denominador. Tá certo, queridos? Então, entendido isso, nós vimos que as frações, nós podemos adicionar fração, certo? Então, nós podemos adicionar aqui, ó. Mas nós só podemos adicionar se as condições forem satisfeitas. No caso, qual é a condição para nós adicionarmos direto essa fração aqui? Que os denominadores sejam iguais. Então, aqui, olha, eu tenho 1/3 e 4/3, né? 1/3 adicionado a 4/3. Então, eu adiciono o numerador com o numerador e o denominador eu repito, tá bom? Eu conservo. Então, 1 mais 4, 5, conservo o denominador, ficou 5/3, certo? Então, é assim que a gente adiciona frações. Mas, se acontecer no caso, aqui nesse exemplo, os denominadores são diferentes. Então, como nós vamos resolver? Nós vamos ter que achar o mínimo múltiplo comum, entendeu? Que é conhecido como MMC, tá bom? Como é que a gente consegue encontrar um novo denominador para essa fração, para que ela fique com os dois denominadores iguais, como nós vemos aqui no exemplo? Nós usamos o método da fatoração. Nós vamos fatorar esses valores aqui, ó. No caso, ó, 2 e 3. A gente faz assim. Vamos fatorar. Fatorar é a mesma coisa de dividir. Então, olha só. Eu vou dividir o 2 e vou dividir o 3. Então, quando os números, eles são divisíveis pelo mesmo número, a gente faz as duas divisões de uma vez só. Mas nesse caso, o número que divide o 2 não divide o 3. Então, a gente pega um de cada vez. Então, qual é o número que eu posso dividir o 2 aqui? O próprio 2, né? Então, eu posso dividir o 2 por 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1. Aí, ó, você baixa o 3, porque você não dividiu o 3 ainda. Aí, qual é o número que divide o 3? É o próprio 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1. Então, aqui já tinha 1. Então, quando a divisão chega aqui em 1, você para. O que é que você faz? Você multiplica os fatores aqui, primos, que você encontrou. Você multiplica, tá bom? Então, ó, 2 vezes 3 é igual a 6. Então, o meu novo denominador vai ser quem? 6. Porque nós precisamos resolver dessa forma. Porque o 6, ele é o mínimo múltiplo comum. É o número que divide tanto o 2 quanto o 3. Então, gerou uma fração equivalente, tá? Então, aí como é que a gente faz? Olha, a gente pega, nós coloca aqui, ó. Vamos supor que essa parte de cima não tivesse ainda aqui. Eu colocaria esse novo denominador aqui, ó, nessas duas frações aqui, ó. Pegaria esse denominador novo
Então, eu divido pelo aqui o primeiro denominador novo, eu divido pelo primeiro denominador da fração antiga. Então, eu divido aqui, ó. 6 dividido por 2 dá 3. Então, 3 eu multiplico pelo numerador. O resultado dessa divisão eu multiplico pelo numerador. Então, 6 dividido por 2 dá 3 e 3 vezes 1, 3. Essa é minha nova fração, certo? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui a segunda fração. Eu vou pegar esse novo, tá? Denominador e vou trazer para cá, ó, para a segunda fração antiga e vou dividir, ó. 6 dividido por 3 dá 2. E aí eu multiplico pelo numerador. 2 vezes 2, 4. Que gerou essas duas frações novas. Agora que os denominadores estão iguais, eu posso adicionar 3 mais 4, 7. 7 sexto. Professora, eu vou ter que fazer tudo isso sempre que os denominadores forem diferentes? Sim, sempre que os denominadores forem diferentes. Se tratando de adição e subtração, você vai ter que fazer esse processo de fatoração, tá bom? Então, aqui, ó, nós temos que também nós podemos subtrair, tá bom? As frações, eu vou colocar esse primeiro, no caso, um exemplo aqui. Vamos supor, 5 sétimo menos 2 sétimos. Então, você faz, se os denominadores forem iguais, você faz a conta normal. 5 menos 2 dá 3. Você tem 5, tira 2, fica com 3, repete o denominador. E se os denominadores forem diferentes, professora, aí você faz esse processo de fatoração que eu expliquei nessa questão, tá bom? Vamos ver aqui a multiplicação. A multiplicação é para multiplicar duas frações, multiplicamos numerador por numerador e denominador por denominador. Nesse caso, se tratando de multiplicação, e esse asterisco é a mesma coisa do xizinho, ele quer dizer multiplicação também, tá? Então, você multiplica igual a fração está. Professora, mas aí os denominadores são diferentes. Pode. Não, aqui, se tratando de multiplicação, o denominador não tem nada a ver, tá? Tanto faz eles serem iguais como diferentes, você vai multiplicar. Você vai multiplicar tanto o numerador quanto o denominador. Então, 2 vezes 4, 8. 3 vezes 5, 15. Tá bom, queridos? Vamos aqui, ainda na divisão. Como é que a gente faz para dividir frações? Então, olha, para realizar a divisão de frações, devemos transformar a divisão em multiplicação, certo? Então, nós temos aqui, ó, uma divisão de fração. O que é que a gente faz para resolver? A gente pega aqui, ó, a primeira fração, que é 1/2, primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda fração. Ou seja, eu vou inverter, olha. Aqui onde está o numerador, ele vai ser o denominador. E o denominador vai ser o numerador. Por isso que aqui agora está 5/3. Antes era 3/5. Agora se transformou em 5/3. Aí você efetua a divisão dessa forma. Aí você multiplica. 1 vezes 5 é 5, 2 vezes 3, 6, tá? Então, a divisão, ela se transforma em uma multiplicação. É assim que a gente efetua a divisão de fração. Tá bom, amores? Qualquer dúvida, vocês me perguntem, tá bom? Um abraço a todos.